Pessoal, muito obrigado por nos receberem aqui hoje. Meu nome é André Viana, trabalho como consultor do Sebrae, também para outras instituições. Ano passado, quando a gente esteve aqui, a gente ficou uma semana aqui rodando no município, a gente foi muito bem recebido, de uma ponta a outra do município. A gente tomou café, broa, pão de queijo, e o que eu queria, de primeiro momento, era agradecer a vocês. Um povo receptivo, um território, um município lindo, vocês estão de parabéns pelo município que vocês têm. Eu vou falar um pouco do que vocês já conhecem aqui, tenho certeza que quase todos vocês conhecem essas paisagens que nós vamos mostrar aqui hoje, mas a gente queria trazer um novo olhar, um olhar de gestão, de negócio, de integração, de participação comunitária para o crescimento do turismo em Conselheiro Pena. Então, isso que o Marcelo falou, dessa união da prefeita Nádia, puxando o Sebrae para ser parceiro, isso é muito importante. Viu, prefeito? Lá em Cuieté, em Pena do Norte, aqui na sede, a gente ouviu o tempo inteiro, a primeira prefeita que cuida do turismo no município. Isso a gente ouviu demais, tanto eu quanto o Marcelo, o Marcelo Prats também trabalhou nesse projeto. A gente ouvia isso sempre, a primeira prefeita que cuida do turismo no município. Então, isso mostra um pouco do estágio que Conselheiro Pena está no turismo, que é o estágio inicial, de começo, de transformação para negócio, para pensar no turismo maior, mais amplo, mais inclusivo. Então, estamos em uma fase inicial. Então, só para falar um pouco da nossa empresa, a gente trabalha em Minas Gerais, Espírito Santo, no Rio de Janeiro, até no Amapá nós já trabalhamos, sempre com esses trabalhos, desenvolvimento territorial, gestão de empresas de turismo, cursos de capacitação, sempre focados, turismo, lazer, hospitalidade. Então, é um pouco do que a gente leva, mas a gente recebe muito mais. Eu falo que a gente aprende muito mais. Em cada visita que a gente faz, aqui em Conselheiro Pena, lá no sítio do seu João Lagares, não sei se ele está por aí, ou se o filho dele está por aí, não sei se eles vieram, um pouquinho mais distante, mas o que a gente aprendeu naquela visita, naquela vivência que a gente fez com ele ali, foi demais. Então, assim, cada vez que a gente vai, a gente tenta trazer um pouco e a gente leva muito mais conosco, porque a gente aprende e tenta replicar nos outros lugares que a gente visita. Então, falando um pouco do trabalho, você deu uma mudada no sonho? Não? Tentei ali, mas acho que não. Acho que do outro dia estava melhor, não estava não, pessoal? Tá bom? Então, beleza. O trabalho de mapeamento e roteirização. Então, qual que é o trabalho de mapeamento e roteirização? A gente veio aqui para o Conselheiro Pena. O Conselheiro Pena não tinha um inventário. O que é o inventário? O levantamento da oferta. Então, dar nome, descrição, localização para cada um dos atrativos. Então, o que a gente fez? A gente foi a campo, a gente foi orientado ali na época pela Staniela, que estava na secretaria, Staniela também. Aí a gente começou esse trabalho, GPS na mão, pé na estrada. Para quê? É o passo inicial, para a gente começar a pensar esses atrativos juntos. Como que a gente trabalha, como que a gente unifica essa oferta turística para ela ser comercializada. Então, a ideia é sempre organizar e integrar aquilo que vocês têm a oferecer. Então, o trabalho é basicamente aquilo: a gente sai para campo, pega trilha, cachoeira, plantação de café, vai conhecer o artesanato, a Rampa da Bela, come lá na cachoeira, leva a marmita, porque a caminhada é longa. Então, o trabalho é pé na estrada mesmo. E ali é um pouco do mapa de um dos sistemas que a gente utiliza, esse aqui é o Trackmaker, dos caminhos que a gente vai fazendo, do que a gente vai marcando. Então, esse aqui é o primeiro produto que a gente entrega para o município, que é todo o georreferenciamento de toda a oferta turística do município. Então, tem o artesanato do Pastor Saulo em Penha do Norte. Ele está marcado ali, georreferenciado. Ele pode entrar no mapa, então ele pode ser organizado, ele pode ser entendido dentro dessa oferta turística do município. Então, todo esse trabalho do mapa, até em formato de mapa turístico, tudo isso já está entregue para a prefeitura e a informação pública. Como o Marcelo falou, tem o grupo de governança, tem o Conselho Municipal de Turismo, todos podem ter acesso a esses materiais que vão sendo entregues, porque
esse trabalho de mapeamento ele não é um fim nele mesmo, ele é um meio. Ele é um meio para fundamentar outros trabalhos. Como eu disse, a gente está numa fase inicial, a gente tem que partir, né, de um ponto. E o ponto que foi escolhido foi esse trabalho de mapeamento, para que se tivesse essa base, né, para que a gente varresse o município e fosse marcando todos esses pontos, identificando os pontos. E no trabalho que a gente entrega, né, nos relatórios, aí eu não vou me estender aqui, a gente coloca pontos de melhoria de cada um daqueles lugares que a gente visitou, para que se possa pensar numa melhoria constante de cada um desses elementos, desses recursos da oferta turística. Por quê? O que a gente vem olhar, né, nos nossos trabalhos? Então, a infraestrutura básica, os serviços e equipamentos e os atrativos. Então, tudo isso a gente coloca nos relatórios. Então, tudo que a gente viu. Então, são 3 relatórios entregues, né? O conteúdo é extenso, mas cada um de vocês pode pensar, né? Ele pode ter acesso a esses relatórios para ler, para discutir, quem sabe. Né? O Marcelo falou aqui de investimentos, quem sabe investir em turismo, usar o crédito, né? O café que vocês têm aqui. O café está muito em alta, não só no preço, mas também para visitação. Então, por exemplo, no sul de Minas, a gente tem feito vários trabalhos, João Viçoso, Cristina, agora a gente esteve trabalhando também com Alto Caparaó, Luiz Burgo, aqui na Zona da Mata, para visitação nas fazendas de café. Então, é uma alternativa de renda para os produtores. Então, às vezes, né, pegando um gancho aqui na fala do Marcílio, às vezes pensar com crédito para utilizar para ter uma alternativa de renda na minha propriedade, na sua propriedade, então pensar nisso. Então, o ideal é ter acesso a esses documentos, ao conteúdo, ler, quem sabe, não tem ali oportunidades para que vocês daqui desenvolvam o turismo conselheiro Pena. Então, a ideia, né, dos objetivos, tá? Né, de atrativos, de serviços, mas também empreendedores e empreendedoras. Então, no nosso trabalho, a gente dá nome, quem é o proprietário, a proprietária, quem está responsável, quem está trabalhando, então tem tudo isso lá. Né, para que isso pudesse chegar no trabalho de governança, né, porque na sequência do nosso trabalho veio esse trabalho da governança que o Marcelo citou. A questão de construir parcerias, promover a integração, né, então pensar nisso o tempo inteiro. A gente não é concorrente. Fortalecer negócios, aí a gente está aqui na área do Sebrae, né, o Sebrae pensa sempre em negócio, e crescer, formalizar, gerar renda, gerar emprego, gerar receita, gerar tributos. Então, esse é um objetivo do trabalho. E também o resgate e preservação dos valores socioculturais do município. E para o lado do turista, né, a gente pensando no território do município, aí o que a gente precisa? O que esse trabalho nosso ele tenta trazer? Oferecer informações, né, de forma objetiva, certas, corretas, com fonte. Mostrar que esses locais que são visitados, eles são atrativos, né, eles podem ser visitados, eles têm segurança, né, e tentar organizar a informação da melhor forma possível, para que esses turistas tenham acesso a essa informação. Então foi aí que a gente chegou em Conselheiro Pena, né, nesse trabalho, iniciamos o trabalho, município extenso, né, com vários desafios, né, prefeito? Quase 2.000 quilômetros de estrada de terra, não é fácil gerir, não é fácil cuidar, né? Conselheiro Pena integra, né, o circuito Trilhos do Rio Doce, então a gente tem que pensar, vamos arrumar a nossa casa, mas como que a gente trabalha junto com os outros municípios também? Né? Como que a gente se fortalece em grupo? Né? Então, o pessoal do circuito está aqui, Maria Eunice, Poliane, estão aqui, então tem que estar próximos de vocês, da governança, do conselho, da Secretaria de Turismo, tem que trabalhar muito junto também com o circuito, porque enquanto a gente arruma a casa, a gente pensa em como que a gente é mais forte, junto com outros municípios. Então, não pensar, ele é concorrente, a Imorés é meu concorrente, Resplendor é meu concorrente. Não, como que a gente se fortalece juntos? Como que a gente traz mais visitantes para a nossa região? Né? Então, esse destaque, né, da Serra do Padre Ângelo, né, que é um lugar lindo, né, com a Drosera magnífica, todo esse destaque que tem aqui natural no município, então a gente veio para conhecer. E aí a gente precisa parar para pensar um pouco no seguinte, como isso se organiza, né? Aquilo que a gente falou,
A gente tem atrativos, equipamentos, infraestrutura, a gente tem pessoas, né, da gestão pública, do terceiro setor, da iniciativa privada. Então é preciso que vocês entendam que o turismo é um sistema, né, igual o corpo humano. Se algum órgão para de funcionar, o corpo humano não vai funcionar direito, né? É difícil fazer emenda. Então o turismo é a mesma coisa, cada uma das pessoas, né, faz parte dele. A gestão pública tem sua parte, a iniciativa privada tem uma parte muito grande, né? As instituições de crédito, como se come aqui, tem uma parte, né? Restaurantes, hotéis, todo mundo tem uma parte dele, todo mundo tem uma importância significativa no bom funcionamento. É importante que a gente se entenda como parte de um conjunto, né? E que esse conjunto ele só funciona com todos participando bem. Então a gente parte nesse trabalho que a gente faz, né, de olhar para esse sistema, de olhar para os atrativos, de olhar para as vocações locais. É importante a gente começar a pensar nas vocações. Então a gente olha a cultura, natureza, turismo rural, produção associada ao turismo. Então a gente vai identificando essas vocações ao longo do trabalho. O que tem aqui? O que é importante? O que pode ser hoje comercializado? O que não pode? O que precisa melhorar? Então são várias perguntas que vão surgindo ao longo desse trabalho, né, em cima dessas vocações. E aí, nesse trabalho, é fundamental a gente pensar que é o seguinte: às vezes a gente vai em municípios, tem lá 12 segmentos possíveis, né, principais segmentos segundo o Ministério do Turismo. A gente chega no município, o que seu município tem? Às vezes em Minas só não tem o turismo de sol e praia, o resto tudo tem. E aí fica aquela loja que vende tudo e não vende nada, né? É um restaurante que faz todo tipo de alimentação e não faz nenhuma bem feita. Então é preciso a gente ter foco, principalmente no início. Então o que a gente sugeriu? Olha, vamos trabalhar com o ecoturismo, vamos trabalhar com a questão do turismo rural e o turismo de aventura ligado no turismo de aventura, no ecoturismo, pensando muito nesse turismo na natureza, né? Então foi essa a sugestão que a gente deu neste início, nessa fase inicial. Bom, pessoal? E aí a gente passa, né, em todo o trabalho, vias de acesso, como é que estão, né? A gente tem um período, a gente tem tido mudanças aí nas nossas estações climáticas, né? Muita chuva muito forte, que danificam, né, que prejudicam a mobilidade, né, as estradas rurais, então as vias, né, de terra. Então a gente olha muito vias de acesso, a questão da representatividade daquele atrativo, né, se tem infraestrutura, se tem equipamentos funcionando no município, como é que está a conservação da paisagem, né, a questão de acessibilidade no serviço, existe, não existe. Então isso tudo a gente vai detalhando ali no relatório, em cada uma das visitas que a gente faz. Isso aqui é mais para vocês entenderem os critérios que a gente vai utilizando nesse trabalho. E a gente olha para Conselheiro Pena e começa a pensar, né? Então a gente olhou para dentro, vamos olhar para fora. Né? A gente já falou do circuito, né, Trilhas do Rio Doce, que ele se integra no circuito, mas ele também não está longe, né, de Belo Horizonte, está perto de Fabriciano, perto de Valadares, perto de Patinga, né, perto de Timóteo, que é outro centro. Então como que a gente se aproveita disso? A gente traz pessoas de Patinga, de Valadares, de Timóteo, né, de toda a região do Vale do Aço, ou de Governador Valadares, 300 mil habitantes. Como que a gente se aproveita dessas oportunidades para trazer essas pessoas para cá, né? Essas pessoas que vão trazer experiências, vão trazer receita, vão trazer opiniões, sugestões, né, para que o município melhore. Então, são perguntas que estão aí para vocês que estão no dia a dia também, tá bom? E aí, o importante é a gente olhar para esse contexto estadual e perceber o seguinte: o turismo em Minas Gerais ele tem crescido, né? Depois da pandemia, a gente teve um baque muito grande, né? A gente teve 2 anos muito ruins, né? de receita, de fluxo de visitantes, caiu demais, que foi um movimento percebido em todo o Brasil, no mundo inteiro, mas a gente está se recuperando. E Minas tem um trabalho muito bom no turismo nacional, né, pensando promoção do turismo nacional do Estado, e a gente tem que se aproveitar disso, né, se aproveitar, porque quem vem a Minas procura natureza, procura cultura, e boa parte do que as pessoas procuram tem aqui. Então, o que a gente faz? Mas é importante que a gente pense local, regional, depois estadual. Então a gente olha para esse contexto, para a gente mirar lá na frente, a gente sempre voltando. Precisamos colocar nossa casa em ordem.
né? Então eu falei de alguns produtos que a gente foi entregando para esse trabalho. Então um deles aqui, a visualização agora não está muito boa, mas ele está disponível, né? Então a gente mapeou, né, em todo o município, né, todos os pontos ali de interesse do visitante. Então a partir desse mapa podem ser feitas outras peças, né? Isso digitalmente você pode trabalhar para que as pessoas tenham acesso, né? Um clique, veja lá o artesanato, veja o sítio que trabalha com café. Então tem várias possibilidades a partir do georreferenciamento, né? Para ajudar também na informação, na gestão, né? Porque quando a prefeitura olha aqui, ó, a prefeita, né? A Secretaria de Turismo, olha, consegue ver o turismo no território. Essa é uma grande importância do mapa, olhar para o território e ver, não, ali tem turismo, Piaté Velho tem turismo, né? Então a gente pensar sempre territorialmente, é fundamental que a gente pense o turismo assim. Então também no distrito sede, os pontos marcados, tudo entregue também. A gente também faz essa referência, que é uma referência muito para a informação turística, né, do município, que eu falei para vocês. A informação tem que chegar no visitante. Então ali a gente usou como marco zero a matriz de São José e dali todas as distâncias. Então a pessoa que está ali no setor de informação turística, ela consegue falar, você sai do centro aqui, tantos quilômetros, né? Então, para Cachoeira do Naim, por exemplo, 32 quilômetros lá da igreja, né, da matriz. Então essa informação, ela está no mapeamento, mas ela serve para o setor de informação turística utilizar no dia a dia. Receber um telefonema, você consegue dar informação, ó, as principais cachoeiras estão a tantos e tantos quilômetros de estrada de terra, né, você pode se preparar, né, qual é o seu carro. Então aí começa uma conversa, começa uma história ali, que pode gerar uma visita, que pode converter numa venda para o município. E aí, pessoal, a gente pensou em 5 roteiros, né, que aí a gente vai falar para vocês agora. Vou já passando aqui direto. O primeiro, o Complexo de Cachoeiras da Regina, né? A ideia é, né, essa área da Serra do Papiângelo, né, tem beleza natural, mas também tem história, né? É um palco de batalhas ali entre indígenas, né, e portugueses. Então é uma área que tem história e tem beleza. Então a ideia é usar isso como um roteiro, né, um roteiro de um dia que possa ser comercializado, né, por receptivos daqui ou receptivos de fora, né? Então começando ali na Pedra da Tartaruga, já com esse mirante, né? Queria que todo mundo aqui já foi na Pedra da Tartaruga, não? Quem não foi, levanta a mão, por favor. Sejam assim, meu Deus do céu! Levanta de novo aí, por favor. Quem não foi? Nossa, muita gente. Vocês têm que ir lá, subir na pedra, tirar foto, fazer selfie. Então, pessoal, aqui, agora vamos voltar, porque ainda tem nosso amigo Cristiano aqui que eu tenho que seguir rápido. Vamos lá, pessoal. Mirante da Pedra da Tartaruga. Então começa ali, são quase 1000 metros de altitude, então a visibilidade é gigante, vale a pena. Então já dá até para organizar o primeiro roteiro, né, com o pessoal daqui, já tem cliente à beça. Por isso que eu falo, pensar localmente. Primeiro a gente leva as pessoas daqui para conhecer, as pessoas daqui validam, gostam, dizem, ó, o que pode melhorar? Está ruim aqui, está ruim ali, vamos melhorar. E a gente começa a pensar regionalmente. Vamos trazer o pessoal de Aimorés, de Esplendor, quem sabe, vamos atravessar um pouquinho a divisa do estado, vamos trazer o pessoal de Baixo Guandu, né? Então é pensar nisso. Então começa lá pela Cachoeira da Regina, uma trilha, né, considerável, né, de nível médio, né, dependendo da condição de cada um. A gente dali, a gente já desceria para a Cachoeira do Jacu, né? Quem já foi no Espelho do Céu? No Espelho, só 2? Só 2? 3? 4? Meu Deus do céu! Gente, vamos botar uma bota no pé. Sexta-feira amanhã, vamos passear. O Espelho do Céu, um lugar lindo, gente, lindo. E o Rio
não oferece um risco tão grande na caminhada, uma caminhada que é possível de ser feita, né? A gente sempre recomenda nunca sozinho, né? Nunca sozinho, sempre em grupo, né? Para que você tenha. Então, vamos falar disso também. Então, pessoal, aqui é o roteiro, né? Então, o roteiro a gente não vou ficar aqui, senão vai ficar muito maçante para vocês. Mas essa ideia do roteiro, já pensando por horário, assim que a gente entrega. Então, começa lá no Mirante, passa a Cachoeira da Regina, Cachoeira do Jacu, o lanche ali, a sugestão é levar o lanche, o pessoal levar sanduíche natural, energético e tal, vai para o Espelho do Céu, fica ali até o final, mais ou menos do dia, começa a trilha de retorno. Aí, importante aqui, tá? Só pedir para voltar aqui, pessoal. A gente faz duas sugestões. Por quê? Sempre nos trabalhos do Sebrae a gente pensa na produção associada ao turismo. Então, a gente sempre sugere, né, que se tenha aí para as agências que vão trabalhar, talvez uma parada opcional, ou lá na AMAC, ou na de Minas. Para quê? Para que produtos locais sejam comprados, né, para que o dinheiro fique aqui, né, Dona Laís? Aí, assim, então a gente visitou a Dona Laís, conversamos bastante lá, então a gente sempre inclui isso, e a ideia é essa, que se for fazer um roteiro, que se coloque, pode ser outros também, que são sugestões, que se coloquem outros produtos locais. Para quê? O pastor falou da França, né? O pastor está aí ainda, pessoal? Já foi. O pastor falou da França. Você não faz uma visita na França que não termine numa lojinha. Sempre tem uma lojinha. Na Itália, uma loja. Na Espanha, uma loja. Então sempre tem loja no final do passeio. Por quê? A ideia é que o dinheiro fique aqui, ó, lá no seu bolso, né? Que o dinheiro venha para os nossos bolsos, né? É importante que a gente pense, mas para isso é preciso que você se aproprie do turismo. Hoje aqui é um dia de apropriação do turismo, é um dia de falar sobre o turismo de Conselheiro Pena de todos nós. Então, mas isso é diariamente, é um trabalho constante. O segundo roteiro, depois eu vou entrar mais nos detalhes das necessidades, tá, pessoal? Então, o que a gente chamou de trilhas e refresco na Cachoeira da Coca-Cola. Quem já foi na Cachoeira da Coca-Cola aqui? Ainda está pouco ainda, gente. Meu Deus do céu. Lá tem algumas questões de área privada, né, de acesso e tal, que a gente precisa considerar. Mas para quem não conhece, a queda é essa aqui, ó. Né? Então é uma queda bem alta, né? O poço lá é mais complicado, mas tem um poço aqui embaixo que permite nadar, né? Que está aqui destacado na foto. Então essa água escura, né? Se vocês não conhecem, essa água turva dá um tipo de Coca-Cola, né? Então a ideia é a mesma, aqui na trilhas e refresco, mas é um roteiro mais curto, porque lá está mais perto. O carro chega, né? As pessoas vêm de carro. São 16 quilômetros mais ou menos de distância, então começa a subida. Essa é uma subida um pouco mais difícil talvez que a da Regina, não em extensão, mas em desnível e mais pedras, né? Então é uma subida um pouco mais difícil, mas vale a pena fazer o passeio. Então aqui, roteiro de meio-dia. O que a gente pensou? Depois eu vou explicar para vocês, para que os roteiros sejam acessíveis. Então a pessoa vem aqui no sábado, ela faz aquele roteiro no sábado. Eu quero voltar para Valadares, eu quero voltar para Timóteo, dá tempo. Então vocês têm um produto para vender que é possível aquele cara que trabalha aqui a semana inteira fazer no sábado, fazer na sexta-feira à tarde. Então quanta gente está aqui trabalhando todo dia aqui, gente que é de fora, essas pessoas podem visitar, essas pessoas podem consumir os produtos aqui. Eles podem ser trabalhadores, né? Eles não se enquadrariam na definição de turista, mas no final de semana eles podem ser, no dia de folga eles podem ser. Então a ideia aqui saída para a Coca-Cola, então um banho, refresco na Coca-Cola, visita lá no povoado de João Pinto. A ideia é também aquela mesma ideia do compro local, né? Desse consumo no local. A ideia de fazer o almoço, o lanche na Casa Sempre Viva, né? Lá no João Pinto. E a mesma coisa, parada final, a MAC ou de Minas, ou as duas, né? Então a gente pode conhecer tanto a MAC como a de Minas, os produtos são muito bons, né? Diferentes, mas muito bons, então vale a pena, e dependendo do perfil do grupo, o guia direciona para onde que vai, né?
Então eu vou para o terceiro roteiro aqui. Aí qual seria o terceiro roteiro? Encantos da Bela Adormecida, né? Quem já foi lá na rampa? A rampa está legal. A rampa está legal. E a subida talvez até mais difícil, né? Mas aí só de carro até lá fica mais fácil, né? Então assim, a vista, quem quer falar? O que é? Quem foi lá na rampa, pessoal? Pessoal, só um minutinho. Quem foi lá na rampa? Quem quer falar da vista da rampa? O que é? Um adjetivo aí da rampa, por favor. Aí, ó. Boa, lá em 2021, no campeonato. Ah, que bacana. O que você achou da vista lá? Maravilhosa. Gente, vocês estão uma pérola em toda essa região, né? Então qual que é a ideia desse roteiro, pessoal? A mesma ideia. O grupo se junta, pega o carro, vai até a rampa, pessoal, vamos lá. Concentração aqui. Vai para a rampa da Bela, né? Tem um mirante um pouco antes, que é o mirante da Bela. Então dá para ver o pico da Bela Adormecida de lá. A gente, nesse caminhar, né? Em todos os roteiros, o guia, o condutor, a pessoa que estiver ali fazendo receptivo, ela vai passando a história, ela vai falando sobre as espécies nativas, espécies endêmicas. Então ela vai dando toda essa informação e usando a serra como cenário. Então vai usando essa informação, enriquecendo, contando histórias, contando as histórias do Padre Ângelo, né, que tem bastante histórias e histórias, né, para serem contadas. Então assim, lendas para serem contadas. Então tem muito para enriquecer a viagem das pessoas. A ideia é depois seguir lá para a Cachoeira do Naí, para a Cachoeira Paula Melo e na Cachoeira do Batista fazer ali o almoço, né? Então, a mesma coisa, ao final, a MAC e de Minas. Pessoal, às vezes a gente puxa essa participação e gera realmente uma... Né, a gente, eu quero comentar, quero falar e tal, mas só para a gente ir seguindo aqui, e no final, né, a gente também faz uma troca de informações. Esse aqui eu acho que é um dos roteiros que talvez vocês menos conheçam, que devia chamar a atenção. Esse aqui foi o nosso primeiro dia em Conselheiro Pena, lá no Bueno. Todo mundo aqui conhece o Bueno? Todo mundo conhece? Levanta a mão aí que já foi no Bueno. Bastante gente. Então a Cachoeira da Prata vocês conhecem. A Cachoeira da Prata é das mais bonitas de Minas Gerais, sem dúvida. Assim, quando está com volume de água, né, agora vai caindo um pouco na época da estiagem, mas com o volume de água, né, ela é bonita demais. Ali não permite o banho, né, muita pedra e tal, mas esse visual, chegar ali perto, aquela água passando por cima de você, isso é experiência. Né, sentir aquela água, aquela energia, quem acredita, né, nessa troca de energia com o meio ambiente, então é o lugar. Então a gente chama de tesouros naturais do Bueno, porque realmente é um tesouro. E é um tesouro que está distante, né? Não é fácil de chegar, é um chãozinho. Então o visitante ele tem que estar muito bem informado que ele vai passar um tempo no carro, vai passar um tempo na van, né? Mas ele vai chegar e vai ter uma surpresa muito bonita. Então a ideia desse roteiro é essa, né? Passagem na Cachoeira da Prata, a primeira queda é aquela, né? Tem a segunda queda lá em cima, que aí permite o refresco, permite o banho. Então a ideia é fazer a primeira parada, fazer a subida, né, para a segunda queda. Tem gente até que pesca por aí, né? Então quem, né, tiver vontade, quiser, pode até pescar também. E depois nesse roteiro, agora eu acho que vocês não foram, Mirante do Bueno, vocês conhecem não? Ó, 2, 3. Vocês dois aí trabalham no receptivo, né? Ou não? Não? Vocês conhecem? Ah, eu sabia que vocês conhecem tudo. Vocês estão precisando levar o pessoal para rodar, né? Então o Mirante do Bueno, você já vista o Pico da Bandeira. Aqui o Mirante, assim, você vai vendo aquela, né, o Caparaó, dá para você ver todo daqui, o Mirante. Então é muito bonito. Pena que a gente não pegou dias muito ensolarados, a gente só pegou sol na subida de trilha, mas quando chegava nos Mirantes estava aquela nublado. Mas o mesmo nublado, a beleza, assim, e a profundidade que você tem, dá para ficar lá 2 horas. E se o guia, o condutor tiver experiência, tiver conhecimento, buscar, pesquisar, ele consegue apontar os picos, né? O Pico da Bandeira, o Pico do Cristal,
Então ele consegue mostrar o que as pessoas estão vendo, porque ele vai tornando mais interessante a vista, né, e a viagem das pessoas. Então, para quem não conhece, sugiro, quase 1000 metros também, pessoal, porque a gente também faz, né, a gente também mede essa altitude desses pontos que a gente visita, documenta tudo, né? Então ali 980 metros a gente marcou no GPS a altitude do mirante. Então, né, como eu falei, Cachoeira da Prata, parte baixa, parte alta, almoço, né, Mirante do Bueno, trilha de descida, compras locais. Então, também um roteiro de um dia, porque aqui acaba de ter um deslocamento maior, né, mas um roteiro de uma beleza assim, muito grande. E o quinto roteiro é Rota Cuiaté Velho, pedal e história. Então aqui a gente sugere, até porque tem uma altimetria muito confortável, né, a gente sugere aqui um roteiro de pedal. Então hoje também tem crescido muito o cicloturismo, a gente tem feito vários trabalhos pelo estado, demarcando rotas de cicloturismo, rota de 500, 400, 600 quilômetros, né? Em julho eu vou estar lá na Bahia Minas. Todo mundo aqui já ouviu falar da ferrovia Bahia Minas? Não? Então, a rodovia daquela música do Milton Nascimento, Fernando Brant, né? Ponta de Areia. Essa ferrovia ela foi desativada muitos anos atrás, só que o Sebrae tem feito um trabalho já de 3, 4 anos para usar esse trecho da ferrovia para o cicloturismo. Então são 600 quilômetros de estradas e as pessoas têm frequentado e muito esse território. Então o pedal né, dentro, a gente pensa nesse turismo na natureza, é para se pensar e pensar com muito carinho, tá bom? Então por isso que a gente sugere lá para o Cuiaté Velho, porque eu já falei da altimetria do percurso, né, que é fácil, um adolescente consegue fazer, uma pessoa mais idosa que tem a prática de pedal faz também tranquilamente. Então a ideia é, né, partir ali da matriz, fazer um caminho para o Cuiaté, parada para descanso, né, dependendo do grupo, carro de apoio atrás, tá? Chegou em Cuiaté, dá uma descansada, vai lá no Poço Preto. Quem conhece o Poço Preto? Levanta a mão, por favor. Vamos? Poço Preto, pessoal. Poço Preto, ninguém nesses dois? Ah, você... 5 pessoas conhecem o Poço Preto. Então o Poço Preto tem uma importância, né, histórica grande, né, assim como o Cuiaté Velho, né, a ideia do ouro, né, a ideia do ouro, né, eles até falam, estava falando das lendas, né, a ideia é que o primeiro ouro, não sei se isso é verdade, mas o primeiro ouro foi encontrado em Cuiaté Velho, em Minas Gerais, não foi na Vila Rica, foi em Cuiaté Velho. Então isso o turista quer ouvir essas lendas, essas histórias, esses fundamentos, né? Então isso está lá em Cuiaté. Então a ideia é levar para lá, né? Conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, é um distrito muito bacana. Então assim, como eu disse, vai para o Cuiaté de pedal, de bicicleta, né? Vai no Poço Preto, dá aquela refrescada, aquela passeada. Almoço na casa da Rita. Quem já almoçou na casa da Rita lá em Cuiaté? Aí, ó, delícia de almoço. Almoça na casa dela, a comida assim deliciosa, ela já presta serviço para fornecedores, para empresas. Retorno para Conselheiro Pena é a mesma ideia. Passa lá de Minas, passa lá na Maia. Bom, e a gente sugere aqui também, aí depende também dos proprietários, né, se aderirem às experiências, porque foi uma experiência que a gente fez, né, lá com o Sr. João Lagares, no sítio Boa Vista, a caminhada pelo cafezal. Então ele explica o plantio, explica sobre a colheita, o período de florada do café. Então ali a gente vai aprendendo, vai subindo o cafezal. E no final a ideia de um café colonial, e ele tem várias plantações, ele trabalha no sistema de agroecológico, né, e que é muito positivo, porque você pode colher, a gente lá, né, tirando a fruta no pé, e essa vivência do campo também está muito em alta. Às vezes para quem tem aqui o sítio, a fazenda, às vezes é uma coisa tão comum, mas para a pessoa que está em Belo Horizonte, está em Valadares, está em Patinho, isso não é tão comum assim. Né? Então, o leite não dá na caixinha, o café não é em pó, né? O café não vem em pó. Então assim, às vezes as pessoas não sabem que o café é um fruto, ele está ali na árvore, né? Está ali no pé de café. Então assim,
tudo isso chama a atenção, né? E contar essa história por quem faz tem muito valor, né? Então, lá no Sítio Boa Vista, uma das experiências que a gente sugere, a outra experiência lá com o Luiz, no Sítio Vovó Nenela, né? Que é essa ideia de educação existencial, né? E ambiental, né? Que é uma ideia mais para o pedagógico junto com o rural, né? De aprendizado, trabalhar com a escola. Então, para que as crianças, adolescentes, eles possam entrar nessa dinâmica do campo. E aí os dois trabalham com café. Tem mais alguém que tem plantio de café aqui, pessoal? Aqui no grupo? Pessoal, levanta a mão bem alta para eu ver. Plantio de café. Ninguém mais? Só 2? 3? Vocês 3. Vocês já pensaram em receber visitantes? O que está faltando para receber? Hã? Você lá do recanto, não é? E você já recebe, você já tem um receptivo, vou até falar sobre isso aqui. E você, já pensou em receber lá? Sim. Eu tenho um projeto agora na escola, tem que receber. Então, assim, pensa nisso, estrutura. A gente sempre sugere, vai olhar outras experiências. Vocês têm uma aqui no Espírito Santo, né, muito boa, está perto de vocês, Domingo Martins, Venda Nova do Imigrante, para olhar a produção social, como é que esse pessoal faz, o que eles fazem bem, o que eles têm que eu não tenho, né? E principalmente, ô pessoal, atenção aqui, às vezes para a gente é muito mais fácil a gente olhar para o resultado, e é fundamental a gente pensar no trabalho que levou aquele resultado. Então, se vocês fizerem visitas, conversarem entre vocês, pensem no trabalho que levou, não como desanimador, mas como foco, como planejamento. O Marcelo falou que acredita em você, então é isso. Olha o que você tem que fazer, acredita e vai. Como eu falei, o café tem sido muito buscado. Foi o dia do café essa semana e ele tem que estar na moda, os roteiros do café. Então, esses 5 roteiros que a gente falou, o que a gente pensou? Curta duração, abrangendo, pensando, finais de semana, tentar trazer nos períodos de baixa estação, principalmente para tentar, fora de eventos, tentar manter uma demanda alta, uma demanda estável, que dê sustentabilidade para guias, para condutores, para que vocês estejam sempre trabalhando e com preços acessíveis. As sugestões de preço estão lá no relatório, a gente faz o descritivo e vocês podem acessar lá e ver, mas a gente prefere não entrar aqui para não ficar também alongar demais. Então, o que a gente precisa pensar, pessoal? Pessoal, aqui ó, os roteiros. Viabilidade deles, eles são viáveis, dá para fazer, como que eu vou organizar? O proprietário ele me permite acessar aquela propriedade, então tudo isso para quem vai operar, para você que é condutor, para o condutor lá de trás também, então pensar em como operar isso, comercializar e operar, para quem eu vou vender, como eu vou vender, quanto eu vou cobrar, como que eu converso com o meu cliente, tudo isso é fundamental. Então dá uma lida lá no relatório, tem bastante orientação sobre como fazer também. Cuidados especiais de segurança. Vocês têm cachoeiras lindas, mas época de chuva a gente tem que pensar nas trompas d'água, Então é perigoso. Então o guia, o condutor, ele tem que ter experiência, ele tem que bater o olho no céu e ver ele está responsável por um grupo. A responsabilidade é dele, o conhecimento é dele, as regras que impõe são ele, e é importante que ele esteja preparado para passar essas regras ao início e para que essas regras sejam cumpridas durante o passeio. Então é muito importante pensar em segurança, por isso na natureza demanda segurança, Então a gente nem falou aqui nos roteiros de rapel, de escala, mas é fundamental que a gente, todas essas atividades, quanto mais aumenta o risco, mais aumenta a necessidade de preparo, Então, esses condutores, esses guias têm que estar muito preparados. Aspectos legais e sanitários. Então, todo mundo já ouviu falar em responsabilidade civil. Então, isso é importante pensar. O condutor que leva, a agência de receptivo que leva, o Marcelo falou de seguro. É importante ter uma proteção. Se uma pessoa cai e morre na minha cachoeira, ainda que eu não saiba que ela estava lá, eu posso ser corresponsável no processo. Então a gente fala das belezas,
dos prazeres do turismo, a gente tem que falar também das responsabilidades. É importante a gente se preparar para isso. O seguro, procura um advogado, a gente tem um grupo de governança, tem um conselho, vamos sentar todo mundo com advogado, vamos procurar uma assessoria jurídica para todo o sistema de turismo, né? Quem sabe um advogado não consegue nos ajudar. Então, conversar sobre isso, pensar no seguro, pensar nas proteções legais que a gente possa ter. E os seguros no mercado são baratinhos, né? Para esses passeios de um dia, eles são muito baratos, eles não vão onerar no roteiro, mas é importante que se coloque, né? Sempre trabalhem com isso, porque a gente tem visto acidentes acontecerem e a responsabilização é pesada, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas ele sabia do risco. Ele sabia. A família que vai te processar talvez não concordasse com aquele risco. Então, estou tentando ser bem claro, né, para a gente pensar, a gente tem um potencial gigante, mas a gente também tem responsabilidade em operar esse potencial. E cooperação e comércio justo, é isso que o Cicobi faz com maestria, né? O Sebrae também trabalha muito a cultura da cooperação, inclusive o Sebrae tem um produto que chama cultura da cooperação, que é para quê? Unir, fortalecer, trabalhar unido, né? Trabalhar junto, comércio justo, pensar em como que a gente trabalha, como é que eu comercializo lá na MAC, né, de Minas, outros produtos, né? Tem os doces lá da Camila, como é que chama lá os doces? Camila Venturini, Frutos da Terra, me faltou, não vi o nome dela, mas uma delícia os doces. Então, como é que a gente integra, como é que a gente trabalha junto essa produção associada, como é que a gente traz o artesanato lá do Pastor Saulo, lá de Penha do Norte, para ser vendido aqui, né? Quem sabe gerar renda, outros artesãos também, que talvez a gente não tenha visitado, como é que a gente traz essas pessoas trabalhar juntos, cooperados, todo mundo ganhando, né? Então, algumas das ideias que a gente traz nesse trabalho. Então, aqui são os atrativos, né? A gente mapeia tudo que a gente visitou, uma parte deles, né? O artesanato, a MAC que eu falei. Então, está tudo isso nos relatórios, nem vou me alongar aqui. Então, assim, o trabalho traz, né, a apresentação de destino, informações, roteiros, os principais atrativos, né, questão de condutores, tem lá o pessoal do Recanto da Serra do Padre Ângelo, hospedagem, alimentação, mapa turístico. Então, tudo isso está no nosso trabalho. Então, e todo mundo aqui está dentro. Ó. Como que a gente se organiza, né? Prestadores de serviços, os agentes de receptivo, os canais de comunicação, os eventos do município são ótimas oportunidades para vender os roteiros. Se o município está cheio, quem sabe a pessoa que veio aqui para o evento no sábado não faz o roteiro no domingo, não faz o roteiro na sexta. Então é preciso que a gente pense em oportunidades, né, que a gente pode usar. Os eventos são grandes oportunidades para a gente trabalhar. Os canais de comunicação, hoje a gente não vende nada se a gente não tiver online, né? Então a gente precisa pensar. Nem vou entrar no início, não, porque o Cristiano vai entrar mais nesse assunto, vai falar mais para vocês disso aí. Fantour, né? Todo mundo sabe o que é Fantour aqui? Sabe, pessoal? Então, o Fantour são viagens de familiarização, né? Assim como o Fantrip, o Press-Trip, né, que é para a imprensa. Então, é trazer pessoas para que elas se familiarizem com o local, né? Então, são viagens geralmente financiadas, né? Pode ser parceria, prefeitura, Sebrae. Então, trazer agentes de viagens, operadores, condutores que vendem, guias que vendem destinos, né? Pessoas da imprensa especializada. Hoje, a imprensa, né? Antigamente a gente tinha os cadernos de turismo, hoje a gente tem diversos influenciadores digitais, blogueiros. Então, trazer essas pessoas para virem para cá, para que elas mostrem e para que vocês tenham um desenvolvimento orgânico, né? Da visibilidade do município. Então, usar isso bastante, usar essas ferramentas que a gente tem que são possíveis em seu benefício, né? Para que vocês possam ficar conhecidos. Conselheiro Pina, a gente, na época que a gente esteve aqui, tem uma experiência particular, a gente postou algumas fotos, um tanto de gente mandou mensagem nos directs lá do Instagram, então onde que é isso? Eu quero ir, eu quero visitar, nunca ouvi falar. Então, quando viu as fotos das cachoeiras, eu perguntou onde que é. Né? Às vezes o pessoal que está em Belo Horizonte pensa muito em Serra do Cipó, Serra dos Altos, está ali perto, né? no Caraça, e vocês têm cachoeiras tão bonitas quanto ou mais. É importante se apropriar disso, né? Então a gente se apropria, né? Como é que é o slogan lá? Conselheiro para amar.
Até tinha um lá que estava conselheiro, né? Que era de Conselheiro Pena. Então, conselheiro para amar, né? Visitar o Conselheiro Pena, viajar com o Conselheiro Pena, conhecendo para amar, para divulgar. Então, a gente fez alguns apontamentos, pessoal. A governança, né? A criação do grupo de governança, fundamental, ter um grupo que ultrapasse gestão municipal, não em responsabilidade. A gestão municipal, a prefeitura municipal é o órgão executivo, mas o que eu digo ultrapassar é ultrapassar no tempo. É pensar que a gestão municipal, né, ela tem um período de 4 anos e o grupo de governança não tem. O grupo de governança serve aos interesses da iniciativa privada, do terceiro setor e da sociedade civil como um todo. Né? Então, pensar em vocês. Então, por isso a gente sugeriu esse trabalho, que já até foi feito, talvez, né, precise ser constantemente capacitado, né, que é a nossa sugestão, para que esse grupo não se perca, que ele continue aumentando. Qualificação dos empreendedores do setor. Isso é fundamental. O setor de alimentação pensar muito nisso, né? Hotéis, pousadas. A gente tem um risco muito grande. A gente trabalhou muito no quadrilátero ferífero. Então é uma região do estado onde os hotéis estão muito acostumados a trabalhar para mineração. E aí o que eu faço? Eu tenho minhas diárias garantidas, eu vou deixando a qualidade cair. Então, é importante, com aquela receita garantida, é fundamental que a gente tenha, é muito bom. Mas quando a gente pensa no lazer, a gente precisa subir um pouco a barra. Né? As pessoas que virão vão exigir, o pessoal público de pedal, então vai exigir uma qualidade maior. Então, é importante que essa qualificação ela exista. Né? Do Sebrae, Senac, Senar, são todos parceiros possíveis, né? E com custos muito baixos, até comparado ao mercado, das soluções que eles podem trazer. Então, essa é outra sugestão que a gente colocou nos apontamentos. Terceira sugestão, fundamental: gerar informação, atualizar informação. Esse trabalho nosso, quando a gente passou na Instagram, gerou muita informação para vocês, mas é importante que se continue gerando informação. Quem são os condutores? Quem são os guias? Né? Quem são? Abriu um restaurante novo. A gente coloca para aquela tabelinha que a gente vai passar para o visitante. Abriu um hotel novo. Está lá na minha tabela que eu vou mandar para o visitante. Às vezes parece uma coisa boba. Mas o visitante receber no WhatsApp uma tabela dos hotéis, a tabela dos restaurantes, de onde eu faço compra, faz uma diferença grande. Você fala, mas o Google está aí. Mas o Google também tem um mundo de coisas ali. Então é importante que a gente direcione o olhar desse cliente, né, para que ele consuma os produtos. Senão ele sai daqui e não compra um queijo lá de Minas, não vai lá na MAC. Né? Então é importante que a gente direcione esse olhar. E pesquisa de demanda também que a gente sugere. Quem é esse turista que vem para Conselheiro Pena? De onde ele vem? O que ele consome aqui? Quantos dias ele fica? Está ficando pouco? Está ficando muito? A gente vai responder isso hoje, talvez no achismo. Então a gente sugere que sejam feitas pesquisas. Tem alguém de hotel aqui? Não? Meio de hospedagem? Aí, ó, a gente precisa trazer o pessoal da hotelaria. De restaurante tem alguém, gente? O irmão que mora nos Estados Unidos tem um hotel aqui. O Canarinho? Um hotel. Eu estava lá na minha inauguração. Aí, ele está aqui assistindo tudo lá. que bom. Então, é fundamental na recepção do hotel, para deixar um questionário lá, pegar algumas informações, passa essa informação para a gestão municipal, passa essa informação para o grupo de governança, informação sobre a sua empresa, informação sobre o visitante, né? A gente conhecer o nosso visitante, quem é o nosso cliente, ele está ficando aqui quantos dias, será que ele está gastando quanto? De R$50? Ou será que ele podia gastar 500? Então, assim, se a gente for pensar, né, se a gente tiver 1.000 visitantes vezes 50 vezes 500, o que a gente prefere? 50 mil ou 500 mil? Né? Então, a gente tem que pensar que na escala de um ano, quando a gente pensa em 12 meses de visitantes vindo aqui, se a gente consegue aumentar esse gasto dele, é mais dinheiro ficando aqui, é mais dinheiro girando no município. Então, a gente precisa conhecê-los. O quarto, né, quando a gente veio aqui, as estradas tinham sofrido bastante. A gente viu muita máquina na estrada, né, trabalhando, colocando as estradas em dia, até por causa da produção de café também, mas é um desafio mineiro esse aqui, de manter as estradas em boa conservação, para que possa os moradores circularem,
para que a produção possa circular, e em terceiro lugar, para que os visitantes possam circular. Então o pensamento é que primeiro é o morador, a produção do campo, depois o visitante, né? Então a gente precisa de boas estradas, fundamental. A outra coisa é sinalização. Mas tem o Google Maps, eu baixo antes, aqui não baixou, e quem não tem costume, quem não tem esse conhecimento, a gente precisa de sinalização. Isso é fundamental, viu, prefeito? O Sebrae, inclusive, tem a possibilidade de fazer um projeto. Tem um produto lá do projeto e sai um preço muito módico, né, Marcelo? Fazer todo o projeto executivo da sinalização turística, em parceria com o município. E aí depois o município instala a infraestrutura. Mas é uma possibilidade muito real, né? Inclusive, Valadares está fazendo com o Sebrae o projeto de sinalização deles. Aí, Marcelo está lá no fundo. E aqui por último, qual que é o seu nome? Paulo. A gente esteve lá junto, a gente começou lá. Como é o nome do seu pai, cara? Ednilson. A gente bateu um papo, ficou umas 2 horas lá dentro do papo. Então, assim, isso aqui é fundamental, pessoal. Receptivo turístico é a cara do município, é quem recebe. Até na época que a gente teve aqui, a gente rodou com o Mike, né? O Mike também é muito bacana, um cara muito legal. Até que ele estivesse aqui hoje, mas ele falou que não pôde vir. A gente tem que pensar muito nesse profissional, porque nessa nossa realidade, o guia, o condutor, ele é também agência de receptivo, ele é quem vende, ele é quem promove o município. Então, além das pessoas que já estão trabalhando, qual é o seu nome? Cristiano. Então, além de vocês que já estão trabalhando, a gente pode talvez ampliar esse grupo com formação, trabalhar com formação técnica, né, junto ao Senar, junto ao Senac, pensar em parcerias, né, com essas instituições para formar mais pessoas, jovens, adultos, pessoas que vão não só promover, guiar, vender o município, mas proteger o município. Né? A gente fez alguns trabalhos em Nova Lima e os condutores lá de cicloturismo são os primeiros que veem os incêndios. Então já avisa os bombeiros. Então, eles estão ali para proteger aquele local. Né? Estão para visitar, para vender os roteiros, mas também estão para proteger porque ali está o ganha-pão deles. Então é uma função, a função do condutor, do guia, muito importante. Então a gente sugere, né, que seja trabalhado isso, que seja pensado na formalização, criação de agência de receptivo local, né? Pensar nessa formalização, trabalhar de maneira formal, quem sabe pensar lá no crédito. O Marcelo falou sobre crédito é fundamental para o turismo. Então pensar em como usar esse crédito. Olha, vou aqui investir num 4x4, eu vou ter o meu 4x4 para fazer os passeios. O cliente deixa o carro dele limpinho aqui na sede e vocês rodam e cobram por isso, né? Assim como é na Canastra, assim como é aqui em Alto Caparaó. Então, pensar em como investir, né? Fazer aquela dívida boa, a dívida para investimentos, não aceitar aquela dívida para que a gente possa crescer como negócio, né? Então, é pensar no incentivo para agências de receptivo também. É mais um dos apontamentos que a gente fez. E aí é isso. Assim, se alguém tiver alguma dúvida, não sei se tem muito espaço agora, mas eu agradeço. Muito obrigado. Viu?